E aí, torcedor cruzeirense, muito boa tarde a todos vocês. Já quero agradecer aos novos inscritos. Batemos a meta de 17 mil inscritos aqui no Cruzeiro em Foco. Vocês são fantásticos, sensacionais. Estou gravando no carro hoje porque eu fui ali no hospital. Caiu um trem no meu olho aqui, rapaz. Para você que não é de Minas Gerais, trem é apenas uma gíria local que o mineiro utiliza para denominar as coisas normais. Um trem caiu no meu olho, vou comer um trem, vou beber um trem qualquer ali. É assim que funciona. Caiu um trem no meu olho, fui no hospital para poder tirar o trem que caiu no meu olho. Eu sinceramente espero encontrá-los todos muito bem, embora estejam com a cabeça inchada. Mas se não estiver todo mundo muito bem, te preocupes não, apegue-se em Deus, porque Ele tem cuidado de nós. A prova disso é que temos gozado de ótima saúde, independente se caiu um trem no meu olho. Independente. Temos gozado de ótima saúde, paz de espírito, e com isso nós vamos rompendo. Eu digo isso porque acho que é necessário fazer. Você que não é inscrito ainda, se inscreva e ative o sino de notificação. Deixe o seu like porque nos ajuda muito, hein? Cláudio Silva na voz, e o canal é o Cruzeiro em Foco. Gente, ontem nós tivemos um jogo difícil de entender até, né? Muitos questionamentos, vou com um pouquinho mais de calma aqui. O vídeo não vai ser longo não, mas um pouquinho de calma aqui, porque tem dois lados essa história. E é importante que a gente tenta entender esses dois lados. Quer dizer, tem mais de dois lados, né? E é absolutamente normal em um jogo extremamente atípico à nossa realidade. Primeiro ponto, Cruzeiro, esse time do Cruzeiro não está pronto para a Copa do Brasil. O time do Cruzeiro não está acostumado com jogo grande como foi o jogo de ontem. Ah, mas o clássico a gente foi bem. O clássico é diferente. O clássico, ele ajunta tudo que permeia o futebol. Psicológico, emocional, físico, técnico, tático, tudo. E um jogo que não é um jogo de clássico local em especial, ele não ajunta tudo isso. Aí você vai na técnica, na tática, na raça e por aí vai. Mas, Cláudio, a camisa do Cruzeiro é pesada, verdade. O time não está pronto para esse tipo de jogo. O clube é pronto, a camisa é pronta, a estrutura é pronta, a torcida é pronta, mas o time não. A instituição em si, ela é pronta, mas o time não. Esse time não é acostumado com grandes jogos, com jogos dessa dimensão, com jogos que pedem essa entrega e essa capacidade técnica. É importante que a gente entenda esse ponto aqui. Esse time é time montado para disputar uma segunda divisão. Aí ontem eu ouvi alguém dizendo assim, mas o Cruzeiro só ganha de time de segunda divisão. Óbvio, o time foi montado para ganhar de time de segunda divisão e não de primeira, porque é a segunda divisão que nós estamos disputando e não a primeira. Outro ponto importante salientar, semanas atrás, eu fiz um exercício de futurologia. O Cruzeiro subindo para a primeira divisão, o que eu acredito que irá acontecer. Quantos desses jogadores deveriam se manter no elenco? A gente pode fazer uma peneirada aí nos nomes que eu disse e diminuir esse número de pessoas que devem ficar. Porque ontem foi comprovado que tem jogadores e muitos jogadores que não têm condições técnicas de disputar uma primeira divisão. Beleza? Então esse é o primeiro ponto de análise em relação aos aprendizados que nós tivemos ontem. Escalação do Paulo Pedro Solano. O Pedro Solano escalou mal, não pode colocar o Rodolfo, não pode manter o Canezinho, não pode colocar o Pedrão. Tá, vamos lá. Rodolfo, por quê? Também, Felipe Machado. Não pode pôr o Machado, tem que pôr o Adriano. Vamos por partes, vamos começar lá atrás. Se não coloca o Pedrão no jogo, deveria baixar um pouco a linha, colocando ali o William Oliveira para jogar como terceiro zagueiro, porque o Zé Ivaldo não poderia permanecer na partida. Fatalmente, o Cruzeiro terminaria o jogo com 9 jogadores e o desastre estaria escrito. A realidade é que o Cruzeiro sobreviveu ao Maracanã ontem, porque não foi fácil o jogo para nós. Nós fomos amassados, nós fomos massacrados. O time do Fluminense tomou a rédea do jogo e fez do jogo quase que o que quis. Vencendo por 2-1, continuou em cima.
E o Cruzeiro suportou muito bem, esse é um dos pontos positivos. Suportou muito bem, mostrando que times da segunda divisão vão ter muita dificuldade de fazer gol na gente. Porque o nosso setor defensivo ontem foi destaque. Lucas Oliveira, Eduardo Brock, o goleiro Rafael Cabral, que fez 4 ou 5 intervenções ali fantásticas, ajudando o Cruzeiro na manutenção desse resultado, que foi um baita resultado para o Cruzeiro, diga-se de passagem. Se não colocássemos o Pedrão, teria que baixar a linha colocando o William Oliveira para fazer o papel de terceiro zagueiro, deslocando o Lucas Oliveira para o lado direito do campo, e com isso a gente teria que fazer uma mexida a mais no setor de meio campo. Então eu entendo que sim, tem que colocar o garoto, independente de onde está. Jogador que é jogador de verdade joga em qualquer lugar. Se ele tem capacidade, ele vai mostrar que tem, e ao meu ver, o garoto foi aprovado. Na minha visão, o Pedrão foi aprovado ontem. Cometeu alguns erros crassos, o que é absolutamente normal, principalmente para um garoto de sua idade e de um jogo do tamanho que foi, enfrentando um time com a capacidade técnica muito acima daquela que nós estamos acostumados. Não deve entrar com o Machado, deveria entrar com o Adriano. Precisava de um pouco mais de mobilidade no setor de meio campo, gente. Não estou defendendo o Paulo Pedro Solano aqui não, mesmo porque ele não precisa de defesa, porque ele é muito bom. Mobilidade no setor de meio campo. Precisa dimensionar um pouco mais de entrega, de força para marcar. E o Machado sai na frente. Mas o Machado erra muitos passes. Sim, o Adriano vem muito bem. Só que o Adriano é mais meia do que volante. O Cruzeiro precisava marcar mais do que jogar no jogo de ontem, verdade seja dita. Então eu entendo a manutenção do Machado e não a entrada do menino Adriano no setor de meio campo do Cruzeiro. Precisávamos de um pouco mais de marcação e de alguém que possivelmente chutasse de fora da área, mas o Machado não teve nenhuma chance, então não deu nenhum chute, e foi importante até no gol do Cruzeiro, porque cobrou o escanteio no primeiro pau da cabeça do William, do Lucas, e o Lucas colocou para dentro, empatando o jogo pro Cruzeiro naquele momento. Então sim, manteria o Felipe Machado. Fernando Canezinho não deveria jogar, não tá bem, passa por um momento conturbado, depois da contusão não foi mais o mesmo. Fato, isso é uma verdade. Fernando Canezinho não tem entregado aquilo que entrega. Mas tá jogando na posição errada. Beleza, tá jogando na posição errada, tem esse mecanismo de defesa, no entanto, precisa entregar um pouquinho mais, independente da posição que está jogando. Essa é a realidade. Mas na segunda divisão, o time tem se mantido bem, mesmo com o Canezinho não vivendo seus melhores momentos. Deveria colocar o Adriano, o Daniel no lugar do Canezinho. Gente, aí é a definição do treinador, porque a semana é quem diz quem vai jogar. O dia do jogo é só o resumo do que aconteceu na semana. Então significa que, de fato, Daniel Júnior perdeu espaço e mais espaço do que o que nós esperávamos que ele perdesse. Depois daquele imbróglio envolvendo o seu agente, o Cruzeiro, o Ronaldo e até mesmo o treinador. o Daniel vinha muito bem até o seu agente inventar que ele tem que ganhar mais porque ele dá chapéu, caneta e faz gol de pênalti. Pelo amor de Deus! E não tem esse negócio não. Eu confio no trabalho do técnico, o técnico sabe qual é o momento correto para colocar esses meninos para jogarem. Vai chegar a hora do Daniel. Ok? Lá na frente, não pode colocar o Rodolfo. O Paulo Pedro Solano explicou isso na sua entrevista coletiva. Colocou o Rodolfo porque o Cruzeiro entrou para marcar. Lógico, sem abrir mão do seu padrão de jogo. Quando tivermos com a bola, vamos jogar, mas não conseguiu jogar. Então precisava de um camarada que tivesse uma mobilidade maior no setor de ataque para poder fazer aquele vai e volta com uma intensidade maior. No banco de reservas, qual jogador que nós tínhamos que teria condição de fazer isso? Rafa Silva? Não, você vai estourar o jogador porque ele vai ficar correndo demais e é muito importante para o restante da temporada. Não que o Rodolfo não seja, porque ele também é. E ele já demonstrou isso em outras oportunidades. Inclusive, contra o time do Brusque, do Remo, ele bateu o pênalti. Não sei se vocês lembram. O Edu perdeu, o Zé Ivaldo perdeu, ele bateu e fez. Isso é importante e tem que ser levado em consideração. E é um jogador que ontem, pelo seu dinamismo, foi melhor do que o Edu. O Edu foi extremamente apagado na partida de ontem. Por quê? Porque não é jogo pro Edu. O Edu é o cara que fica lá na frente aguardando o melhor momento, a melhor oportunidade. E quando essa bola chegar, fatalmente colocar pra dentro. Não tivemos essas oportunidades. Teve uma de cabeça que cabeceou lá na lateral. Então, tá? Analisando por dentro deste contexto, por este lado, eu
vejo que o Cruzeiro de fato saiu no lucro. O Cruzeiro precisava segurar a equipe do Fluminense. A equipe do Fluminense deixou o Cruzeiro voltar para o Mineirão vivo dentro da competição. E não é uma competição que nós estamos para ela. Não, nós estamos para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não está pronto para disputar uma Copa do Brasil. Isso é importante. Porque agora começaram a encontrar vários e vários defeitos no time do Cruzeiro. Vários e vários jogadores já não servem mais para o Cruzeiro. E a gente sabe muito bem que a Série A é outra história. E é muito importante a presença do Ronaldo ontem, vendo o Cruzeiro jogando com um time de Série A que foi montado para disputar uma Libertadores e entender que não dá. Não adianta pensar que vai subir para a primeira divisão, sobrando que esses jogadores de segunda divisão, sim, jogadores de segunda divisão, vão disputar a primeira e vão se dar de bem, porque não vai. Não vai. Jogador, gente, existe uma escala no futebol. Tem jogador que só consegue disputar a Série D, tem jogador que só consegue disputar a C, tem jogadores que só conseguem disputar a B. O nível técnico da Série A é muito diferente. Gente, existe um abismo entre a Série A e a Série B, mas é um abismo dimensionado, muito grande, e que ontem nós tivemos a percepção disso. Mas não é por isso que o time do Cruzeiro não presta, porque presta, é um time forte para disputar a segunda divisão. E o Cruzeiro já está de olho no mercado para reforçar o time, para estar mais forte ainda. Para quê? Para a segunda divisão. Então é muito importante que nós torcedores, nós cronistas que temos o privilégio de ter o microfone para falar para as pessoas que nos acompanham e temos que falar respeitosamente, fazer com que elas entendam de forma racional e não emocional, que o Cruzeiro não consegue jogar duas competições. O elenco é fragilizado, o elenco é fraco, o elenco é suficientemente capaz para brigar entre os 4 da segunda divisão. Ok? Então é importante a gente colocar os pés no chão e entender o processo. O processo está em nosso favor. A realidade é que nós deveríamos estar felizes por termos tomado apenas 2-1 dentro do Maracanã com 45 mil torcedores, com um jogador a menos, e o Grêmio perdeu. Então a gente tem que estar feliz, ok? Porque na próxima terça-feira a gente enfrenta a equipe do Sport dentro de casa. Mais de 60 mil torcedores. Já temos aí quase 20 mil ingressos vendidos. E eu acredito que, 60 talvez não chegue. Mas no mínimo ali eu acredito que teremos 50 mil torcedores dentro do Mineirão para essa partida que é de suma importância. É a partida mais importante do ano. Não que a de ontem não tenha sido importante, mas ela, de todas as partidas, de todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro da segunda divisão, todos os 38 jogos da segunda divisão, é mais importante do que o jogo de ontem. Então é importante a gente estar bem ligado a isso e entender o processo, porque o negócio não é o que parece. O Cruzeiro não tem um super time para ganhar a Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro de segunda divisão, muito longe disso. Então é importante que nós estejamos com os pés plantados em terra, ok? Terra arrasada não. Tem que negócio de desfazer de jogadores da gente por causa de jogo de ontem não, ok? Os nossos jogadores são importantes sim, sejam ele ou seja ele quem for. E você que tá aí do outro lado, que não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sino de notificação, deixa o seu like porque nos ajuda muito. Cláudio Silva da Voz e o canal é o Cruzeiro em Foco.